Outra pergunta aqui, queria saber a diferença da aplicação de Quiron do momento com o Quiron natal. Esse Quiron de agora fala muito do risco de vida, muito do risco de vida. Como aplicar isso no mapa natal? O Quiron em qualquer situação vai falar de situações que podem se tornar situações danosas. No coletivo ele costuma estar no meio de configurações tensas, de eventos catastróficos, né, difíceis. Ele está sempre junto com alguma coisa difícil, né? E então, assim, o Quiron falar de risco de vida, ele está falando disso o tempo todo, fala de debilitação o tempo todo, não importa a posição dele. E como aplicar isso no mapa natal, eu não sei se eu consegui pegar a pergunta toda, mas aplicando isso por trânsitos, né? Aplicando isso por aspectos que, sobretudo a conjunção, que fica mais nítido de ver, com fatores que existem já no mapa natal. E não é necessariamente risco de vida, mas a vulnerabilização. O que o Quiron tocar, pelo trânsito dele, ele vai despertar onde está a vulnerabilidade que o sujeito já tem previamente. Que a vulnerabilidade não é aquela coisa pronta que ele vai viver fatalmente, né? Mas que ele pode até conviver com aquilo ali, aquilo nunca se manifestar, e só em determinado momento, quando tem um ciclo bem difícil, toca ali o Quiron em cima do fator, aí sim que aquela coisa corre o risco de aparecer. Por isso que normalmente, quando o Quiron passa ali em cima, é importante a gente fazer um sistema de prevenção, né? Vai para o médico, faz exame, tira sangue e tal, para ver se está tudo em ordem, porque é a hora que as vulnerabilidades todas vêm à tona. E a diferença entre uma coisa e outra, né? O Quiron natal, ele vai marcar o ponto da sua vulnerabilidade. Onde você, assim, né, porque a gente tem várias vulnerabilidades no mapa. Um ponto onde você é vulnerável, onde você se sente alienígena, né, desidentificado com os demais os demais pessoas, demais situações que giram em torno do assunto daquela casa onde ele está, ou daquele planeta com quem ele faz aspecto. E então ele é uma coisa perene, é aquela ferida, é aquela lacuna com a qual a gente lida constantemente a vida inteira, até o ponto de nem perceber que a coisa está ali, de tão habituado que a gente está. Mas o Quiron do momento, ele é um desencadeador, como qualquer outro fator que está no céu. Alguém pergunta aqui se eu posso falar dos nodos em Caprica e Câncer do momento. Essa era uma das ideias que eu gostaria de fazer mesmo. E a questão do nodo norte em Câncer, e a gente tendo que ficar em casa. Exatamente, boa percepção. É precisamente isso, no coletivo é a dicotomia. Os nodos, eles, entre outros dos seus muitos atributos, os nodos vão falar sobre quem me acompanha aqui, ó, no desenho, né? Os nodos estão aqui, né? Câncer aqui, o nodo norte, o nodo sul aqui em Capricórnio. Os nodos vão sempre falar sobre essa dicotomia, alguma dicotomia. Eles vão estar sempre nos dois extremos, né, de um eixo, de um signo, de dois signos, né? Então a dicotomia entre vida íntima, vida pública, vida doméstica, vida profissional, as emoções e a razão, ali no caso do Câncer, Capricórnio, né? A proteção que a gente recebe dos familiares, daquilo que é conhecido, e a proteção que a gente constrói no mundo de acordo com o nosso know-how, certificação e reconhecimento. E isso aqui, o que está acontecendo? O Nodo Sul está projetando a gente para dentro de casa. Olha o home office aí. O florescimento está justamente no redimensionamento da vida social, primariamente pela vida doméstica. E esse processo de redimensionamento da vida social já estava em andamento desde que ele entrou. Para quem não lembra, os nodos andam ao contrário da direção que os planetas tomam. Os planetas andam nessa direção aqui, ó, sentido anti-horário, aqui no desenho do mapa. Os nodos andam no sentido horário, assim, ó, desse jeito. Então ele estava em Leão, entrou em Câncer. Então houve aqui um direcionamento para esses dois âmbitos, né? Sobretudo os dois âmbitos de segurança interna e externa. Como é que a gente constrói a segurança externa? Com o reconhecimento, com o esforço, com a consolidação e comprometimento. E a segurança interna é alguma coisa ou herdada, ou construída através de família, ou da formação dos núcleos e laços emocionais.
que é basicamente o que a gente está vivendo. Isso aqui vai mudar. Está faltando aí pouquinho tempo, algumas semanas, vamos ver aqui quanto tempo exatamente está faltando para mudar. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui com a página em animação. Vou passar aqui alguns dias. Ó, isso aqui, a partir do dia, os nodos vão entrar no eixo Gêmeos Sagitário. Aqui, estou quase chegando lá. Olha aqui. Opa, já passou. Aqui no dia 5 de maio. Dia 5 de maio os nodos vão entrar no eixo Gêmeos Sagitário. Então vai ter uma mudança grande, não só de comportamento, como de expectativas e paradigmas. A gente está muito preparado agora em abril, né, porque é o grande ponto de pico mesmo de alastramento do vírus. Mas se não houver, se as medidas que estão sendo prometidas agora, finalmente estão sendo prometidas, né, sendo tomadas, não forem rigorosamente aplicadas, vai ter outro ponto de alastramento, vai ter a segunda onda, que os médicos afirmam que vai ter. A segunda onda ocorre ali justamente nessa entrada. É muito comum quando um trânsito acontece e quando ele ingressa num signo ou numa casa, há 3 pontos de pico, né? 3 pontos, claro que você pode ter outros pontos ainda de pico, mas os maiores, os mais nítidos são o ponto de ingresso no fator, o ponto de chegada na metade, né, no ponto culminante do signo ou da casa, e o ponto de saída. Esses 3 momentos ali de um trânsito de alguma coisa são cruciais para a gente tomar decisões, são cruciais para empurrar a gente para determinadas situações. E essa entrada ali, que é em maio, vai acontecer ali. Vai acontecer justamente em Gêmeos Sagitário, que vai entrar uma outra condição ali, que vai mexer com o sistema educacional, vai mexer com o comércio interior e exterior, vai mexer com... A gente está vendo agora uma coisa que eu já tinha previsto lá em 2019, 2018 ainda, sobre o decorrer de 2019 até chegar em março de 2020. Eu já tinha feito previsões sobre isso, um vídeo está lá no canal, que é inclusive sobre previsões para o Brasil, falando sobre fechamento de fronteiras, questões de fronteira. Olha aí as fronteiras todas fechadas. Aí vai falar muito sobre o eixo Câncer-Capricórnio. É uma relação direta. O que acontece aqui quando quando há a entrada do eixo dos nodos em Gêmeos Sagitário? Alguma tendência à tentativa de abertura de fronteira, algum alargamento, alguma melhoria dessas condições, as trocas de informações cada vez mais voltadas para os sistemas filosóficos e científicos, rediscussões sobre assuntos religiosos, sistemas de crença, o que é do âmbito das crenças e dos modelos alternativos diante dos modelos científicos vigentes apresentados pela academia. Isso vai ser a grande discussão que a gente vai passar. As mudanças dos nodos poderiam representar um primeiro afrouxamento da quarentena? Eu acho que sim, tudo indica que sim, mas não é o afrouxamento que, gente, sai de casa, vai todo mundo ficar feliz, se abraça no meio da rua, não. Assim, vamos começar a fazer isso com medidas racionais, quem precisar sair, sai para fazer isso aí, vai ter que ter uma fiscalização, ter uma vigilância. A coisa pode começar a afrouxar dessa maneira, toda organizada, né? E com um ouvido um pouquinho mais apurado para o discurso científico, de prevenção, para quem tem o estudo apropriado para fazer essas medidas, né? E essa parte da fortuna na casa 4, deve ser o mapa aqui da hora, né? Parte da fortuna na casa 4, como a gente estava, é o mapa da nossa live, né, do nosso encontro aqui. A fortuna está no lar, né? O conforto, a satisfação, o desenvolvimento, tudo a partir do lar. Eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão aqui presentes na live estejam, em maioria, não todas, né, mas estejam com essa limitação imposta e autoimposta para fazer o melhor, né? E isso é uma atenção. Em geral, parte da fortuna na casa 4, a gente tem atividades financeiras desempenhadas a partir do lar, a gente é beneficiado por assuntos familiares. Esse aqui está um pouquinho turbulento, deve ter gente aí mandando os familiares para aquele lugar, né? Deve ter gente aí discutindo um bocado aí com
com parentes, preocupada aí com parentes que podem estar com febre, e às vezes não é nada daquilo que a gente está pensando, né? Mas o conforto e a atividade, a capacidade de produzir satisfação, tá, para todos nós aqui, ou para quase todos, está justamente dentro da casa 4, que é o nosso contexto, é o contexto do mapa da hora. A parte da fortuna é um negócio tão legal, que para onde ele aponta no mapa da hora, ou no mapa eletivo, né, no mapa que a gente elege para uma determinada ação, mesmo que aquela casa não signifique o assunto que a gente perguntou ou procurou, é bom a gente prestar atenção, porque ele está falando muito alto, é alguma coisa que pode desviar o projeto. Ela tem um peso enorme. A parte da fortuna é um negócio que, até onde eu observo empiricamente, é praticamente tão forte quanto o Sol, Lua e Ascendente. É assustadora a presença que a fortuna tem, e também uma coisa importante levar em conta, o Nó do Sul também tem uma presença assustadora, e ele marca mais presença e características às vezes do que o Nó do Norte. O Nó do Norte é uma coisa em devir, ele está em desenvolvimento, ele está em constante mutação. O Nó do Sul ele já está pronto e marcando um padrão, né, que já está pronto. Então é assim, fundamental a gente levar em conta esses dois, são subtons de personalidade. Eu atendi hoje mesmo uma pessoa que era médica, ela está se formando em medicina, mas aí eu, olhando ali o Nó do Sul dela, falei, bom, isso aqui tem que ter alguma coisa com família, com orientações de famílias, né? Acontece muito em mapa de advogado de vara de família. Aí ela riu e falou, eu quero ser médica da família, clínica da família. Ela está se formando nisso, né? E era o Nó do Sul em câncer que ela tinha. É muito interessante essa coisa, né? Porque não é só a família, é o núcleo, é o passado, é a estrutura, é a base de onde a gente parte para ter segurança no mundo exterior, gerando segurança no mundo interior. E sim, isso falando no subtom nodo, né? O subtom parte da fortuna teria algo similar a isso.